O Salmo 150 encerra o livro dos Salmos com um chamado universal ao louvor. Ele é um hino de adoração que ressoa por toda a criação, lembrando-nos de que nosso propósito final é glorificar a Deus. Diferente de outros salmos que expressam angústia, arrependimento ou gratidão, este salmo é um convite absoluto à celebração da presença de Deus. Esse salmo não apresenta argumentos, explicações ou narrativas de sofrimento e redenção. Em vez disso, ele é um imperativo divino: louvai ao Senhor. Cada versículo exalta um aspecto do louvor e nos ensina como, onde e com que atitude devemos adorar a Deus. A adoração não é um ato isolado, mas um estilo de vida. Ela transcende as palavras e se manifesta nas nossas ações, pensamentos e em cada batida do nosso coração. Quando entendemos a essência desse salmo, percebemos que o louvor não é apenas um ato religioso, mas um reflexo da nossa comunhão com Deus. O Salmo 150, diz: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. O primeiro versículo nos revela que o louvor não está limitado a um espaço físico. O salmista nos direciona a louvar em dois lugares principais: no santuário de Deus. No contexto do Antigo Testamento, o santuário era o Templo de Jerusalém, o lugar da habitação da presença de Deus. Hoje, com a vinda de Jesus Cristo e a descida do Espírito Santo, nosso próprio corpo se tornou o templo do Senhor. 1 Coríntios 6:19. Isso significa que o louvor acontece dentro de nós, em nosso coração, mente e espírito. Podemos louvar sozinho em oração, na comunhão da igreja ou em qualquer ambiente que consagre a presença de Deus. No firmamento do seu poder. O firmamento representa os céus, o universo e tudo que existe acima de nós. A criação inteira declara a glória de Deus. Os céus, as estrelas, os oceanos, os ventos e cada ser vivo testemunham a grandiosidade do Criador. Isso nos lembra que o louvor não se restringe à terra, mas ressoa pelo cosmos inteiro. Dessa forma, o louvor acontece em todo lugar. Seja no templo ou na natureza, na igreja ou em casa, na intimidade do quarto ou no meio da multidão, Deus é digno de ser exaltado. O Salmo 152:2 diz: louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Este versículo nos dá dois grandes motivos para louvarmos ao Senhor. Pelos seus atos poderosos, Deus opera maravilhas todos os dias. Ele criou os céus e a terra, sustenta a vida, realiza milagres, salva os perdidos e transforma corações. Mesmo nos momentos em que não conseguimos ver sua mão, Ele está trabalhando a nosso favor. O simples fato de estarmos respirando já é motivo para louvá-lo. O ar que enche nossos pulmões, a batida do nosso coração, o sol que nasce todos os dias, tudo isso são dádivas divinas. Se olharmos para trás, veremos o quanto Deus já nos livrou de perigos e abriu portas onde não havia caminho. Cada testemunho de cura, restauração e salvação é uma prova do seu poder. Pela excelência da sua grandeza, mesmo que Deus não fizesse nada por nós, Ele ainda seria digno de todo louvor. Deus não é grande apenas por suas obras, mas por quem Ele é. Ele é santo, justo, misericordioso, amoroso e onipotente. Seu caráter perfeito transcende a nossa compreensão. O louvor não deve ser condicionado às nossas circunstâncias, mas baseado na grandeza e majestade de Deus. O Salmo 153:5 diz: louvai-o ao som de trombeta, louvai-o com saltério e harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flauta, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Aqui o salmista mostra que o louvor deve ser expressivo e envolvente. Ele menciona vários instrumentos musicais e até mesmo dança, ensinando-nos que devemos usar todos os meios possíveis para glorificar a Deus. Trombeta, usada para proclamações importantes, simboliza um chamado solene ao louvor. Saltério e harpa, instrumentos de cordas que representam a harmonia e a profundidade da adoração. Adufes e danças, o louvor não deve ser apenas sonoro, mas também corporal. A dança pode ser uma forma legítima de expressar alegria e devoção. Instrumentos de cordas e flauta representam a melodia e a suavidade na adoração. Símbolos sonoros e altissonantes
são símbolos de um louvor forte e ressoante, cheio de energia e paixão. O salmista nos ensina que o louvor deve ser vibrante e cheio de vida. Ele não deve ser tímido ou frio, mas extravagante, intenso e verdadeiro. Tudo quanto tem fôlego louve ao Senhor. Louvai ao Senhor, diz o Salmo 156. Este é o ponto mais poderoso do Salmo. Não há exceção no chamado ao louvor. Se você tem fôlego, louve ao Senhor. Se você está vivo, seu propósito é adorar a Deus. Se você respira, use sua vida para glorificá-lo. A adoração não é apenas para os espirituais, para os que frequentam a igreja ou para os santos. É para todos. Se a própria criação louva ao Senhor, os ventos, os oceanos, as montanhas e os animais, quanto mais nós, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O louvor não é apenas uma expressão de gratidão. Ele é uma arma espiritual poderosa. Muitas vezes, vemos o louvor como algo restrito aos momentos de alegria, como se ele fosse apenas uma forma de agradecimento. Mas, na verdade, o louvor é uma chave que abre portas espirituais, destrói cadeias e nos coloca em sintonia com o agir sobrenatural de Deus. Ao longo da Bíblia, vemos exemplos claros de como o louvor foi usado em momentos de grande tribulação e resultou em vitórias milagrosas. Atos 16, versículos 25 a 26 diz: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram, e as correntes de todos se soltaram. Imagine a cena: Paulo e Silas haviam sido presos injustamente, espancados e acorrentados em um calabouço escuro. Qualquer pessoa no lugar deles poderia estar murmurando, se lamentando ou questionando a Deus. Mas em vez disso, eles começaram a louvar ao Senhor. E o que aconteceu? Um terremoto sobrenatural sacudiu a prisão. As portas se abriram. As correntes de todos foram quebradas. O louvor não apenas libertou Paulo e Silas, mas também impactou os outros prisioneiros e o carcereiro, que acabou se convertendo ao Senhor junto com sua família. Isso nos ensina que o louvor não apenas nos liberta, mas também pode libertar aqueles que estão ao nosso redor. Você tem louvado a Deus no meio das suas dificuldades? Ou tem se deixado levar pelo desânimo e pela murmuração? O louvor tem o poder de mudar atmosferas e abrir caminhos onde não há saída. Em 2 Crônicas 20, versículos 21 e 22 diz: Depois de consultar o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor e louvá-lo pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército, cantando: Dê graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Assim que começaram a cantar e a louvar, o Senhor preparou emboscadas contra os inimigos e eles foram derrotados. Josafá era o rei de Judá e estava cercado por exércitos inimigos. Naturalmente, qualquer rei prepararia um grande arsenal de armas para defender seu povo. Mas em vez disso, Josafá escolheu colocar os levitas, os músicos e cantores, na linha de frente da batalha. Isso parece loucura aos olhos humanos, mas o louvor trouxe uma vitória sobrenatural. O exército inimigo entrou em confusão e começou a se destruir sozinho. Josafá e seu povo venceram sem sequer precisar lutar. Após a vitória, ainda recolheram tantos despojos que levaram 3 dias para recolher tudo. Quais são as batalhas que você tem tentado vencer com suas próprias forças? Já pensou em colocar o louvor à frente das suas lutas? Quando escolhemos adorar a Deus em vez de temer, Ele mesmo luta por nós. O Salmo 34, versículo 1 diz: Bendirei ao Senhor o tempo todo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Davi não teve uma vida fácil. Antes de se tornar rei, ele foi perseguido por Saul, passou fome, viveu como foragido e enfrentou traições. Mas mesmo em meio às suas aflições, ele nunca deixou de louvar a Deus. Davi entendia que o louvor não era apenas para os dias bons, ele era sua fortaleza nos momentos difíceis. Quando estava com medo, ele louvava. Quando estava aflito, ele louvava. Quando enfrentava inimigos, ele louvava. E por causa dessa atitude de coração, Davi se tornou um dos maiores adoradores da história e um homem segundo o coração de Deus.
Você tem buscado refúgio no Senhor por meio do louvor? Ou tem deixado a preocupação dominar seu coração? Davi nos ensina que, independentemente das circunstâncias, devemos manter o louvor em nossos lábios. O que o louvor pode fazer na sua vida? Quebrar correntes espirituais. O louvor tem o poder de nos libertar de prisões emocionais, espirituais e físicas. Assim como aconteceu com Paulo e Silas quando louvamos, as cadeias do medo, da ansiedade e da depressão são quebradas. Liberar o agir sobrenatural de Deus. Em muitas passagens bíblicas, vemos que o louvor antecede o milagre. Quando escolhemos adorar, mesmo sem entender, estamos demonstrando fé, e Deus responde à nossa fé. Mudar nossa perspectiva. O louvor nos tira do foco do problema e nos direciona para quem Deus é. Quando olhamos para Ele, nossos desafios se tornam pequenos diante da grandeza do Senhor. Trazer alegria e paz em meio às tempestades. O inimigo quer nos ver abatidos e derrotados, mas quando escolhemos louvar, nos enchemos da alegria do Senhor, que é a nossa força. O louvor não é apenas um ato de adoração. Ele é uma arma poderosa que Deus nos deu para vencer batalhas, fortalecer a fé e transformar circunstâncias. Talvez hoje você esteja enfrentando desafios, lidando com incertezas, crises ou dores. Mas lembre-se, se Paulo e Silas foram libertos através do louvor, você também pode ser. Se Josafá venceu uma guerra sem lutar, você também pode ver Deus agindo em sua vida. Se Davi encontrou forças no louvor, você também pode ser renovado na presença de Deus. O louvor não depende das circunstâncias, mas da fé no poder de Deus. Escolha louvá-lo em meio às lutas, escolha exaltar seu nome mesmo quando tudo parecer difícil. Escolha confiar que Ele está no controle e luta por você. Se esta mensagem falou ao seu coração, deixe seu comentário e compartilhe sua experiência com o louvor. Aproveite para curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Compartilhe com alguém que precisa desta palavra. Louvai ao Senhor!